Oramos a palavra do Senhor nosso Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. A partir do versículo 1. Gálatas 1, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória dos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. De mãos dadas, adoremos ao Senhor. Senhor, temos tomado a Tua palavra nesta hora, porque queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz que faz quebrar as nossas próprias vontades, para que a Tua vontade prevaleça em nós. A Tua voz que quebranta o nosso coração de toda soberba e orgulho e nos faz voltar para o Senhor. Então eu venho te pedir nessa hora, Senhor, Tua misericórdia, Tua bênção, para que te ouçamos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. O que é o Evangelho? É a pergunta que nós temos feito nesses últimos domingos. Uma resposta que precisa ser muito clara e bíblica. Porque se nós errarmos a resposta, nós estamos condenando toda a nossa existência. Se eu não entendo o que é o Evangelho, não é apenas um conceito que está se perdendo. É todo o sentido do meu relacionamento com Deus que deixa de existir. E então nós temos olhado para esse texto de Gálatas já há alguns domingos, onde o apóstolo Paulo, diante da ameaça de um falso evangelho que começava a infiltrar na igreja primitiva, ele começa a definir de uma forma muito clara e objetiva o que é o evangelho. E numa geração como a nossa, onde tantas igrejas introduziram tantas coisas não evangélicas na sua vida, nós precisamos fazer a mesma pergunta, para saber se não estamos expostos, ou o que é pior, às vezes vivendo um falso evangelho. Começamos essa meditação observando então, e temos definido o evangelho como sendo o anúncio de reconciliação entre homens pecadores e rebeldes com um Deus santo, 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 que nos coloca numa relação paternal com Deus e numa relação de escravidão libertadora com Cristo. Mas aí no domingo passado, então, nós olhamos um outro pedaço da definição de Paulo. Quando Paulo diz, versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados.
somos colocados numa relação nova com Deus, Pai, e com seu Filho Jesus, por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. E aqui está o cerne. É aqui que reside o que é Evangelho. A morte vicária de Jesus por esses homens que somos nós, pecadores e rebeldes. Nós observamos domingo passado que desde que aquele louco, inspirado por Satanás, chamado Charles Finney, começou o movimento dele, supostamente de avivamento, uma das coisas que ele mudou essencialmente foi esse anúncio de que Cristo morreu para redimir pecadores, de que ele não estava na cruz dando exemplo para ninguém, de que ele não estava na cruz porque ele desafiou poder político, poder econômico, poder religioso. Ele não estava na cruz por causa disso. Ele não estava na cruz porque ele foi um incompreendido. Ele não estava na cruz porque ele foi um rejeitado. Ele estava na cruz por causa dos nossos pecados. E foi isso que esse desgraçado do inferno, chamado Charles Finney, roubou do Evangelho. Porque ele disse que Cristo não morreu por ninguém. Cristo estava na cruz para dar exemplo para nós, para nos ensinar o caminho da salvação. E o que é que nós estamos vendo hoje? Uma igreja que não sabe mais por que Cristo morreu. Uma igreja que acha que Cristo morreu para trazer saúde para as pessoas. E aí, nessa linha já foi o desvairado louco do Kenneth Hagin, que é um guru para muitas igrejas hoje, esse desvairado do inferno também. Porque segundo Kenneth Hagin, quando Isaías diz que ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, ele estava levando ali as nossas doenças, e que por isso então eu não posso ser doente. E ele transformou a morte de Cristo numa bênção material para uma vida material que passa. Cadê Kenneth Hagin? Morreu. E o que é que seus seguidores não dizem? Ele morreu doente. Ele morreu enfermo. Cadê o Cristo que ele disse que tinha levado as nossas dores e enfermidades? E tem muita gente que está olhando para Jesus achando que Jesus existe para isso. Para curar as enfermidades, para resolver os nossos problemas, para tratar, eu estou sem dinheiro, eu vou orar, fazer a campanha X, Jesus vai me dar. Mudaram a mensagem. Não, ele morreu em nosso lugar. Por causa dos nossos pecados. Dos nossos pecados que nos conduziam ao inferno. Dos nossos pecados que nos afastavam de Deus. Ele morreu por causa disso. Então o Evangelho, que é Evangelho, tem que anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Em nosso lugar. Então nós olhamos ainda no domingo que isso implica dizer que havia a necessidade dele morrer, porque havia uma culpa sobre nós. E o que nós ficamos de observar hoje é exatamente qual é essa culpa. Qual a culpa que cria a necessidade, exige a ação vicária de Jesus? É tão interessante que quando a gente fala de vicária, tem crente que nem sabe mais o que é vicária. A morte vicária de Jesus, irmão. Pastor, a gente come isso com rapadura, Você vê que nível de ignorância nós chegamos sobre questões simples da fé.
Isso porque eu estou falando, Jesus morreu de forma vicária. Se eu disser que ele expiou vicariamente, pronto, ele piorou. Porque a pessoa ainda vai confundir a expiação com o cara que fica olhando os outros. Ele expiou o quê? Não, eu estou falando isso porque eu vejo essas coisas terrorizantes, loucas. Havia uma dívida, e essa dívida impôs sobre nós uma culpa. Para que você possa entender isso. Quando Deus criou todas as coisas, eu estou falando de tudo, porque não há nada, absolutamente nada, que não tenha sido criado por Deus. Se você acreditar que tem alguma coisa que não foi criado por Deus, você está dizendo que existe algum outro Deus que criou aquilo. Porque o que é criado no tempo. E só o que é eterno pode construir o tempo. Então tudo que existe só pode ter sido criado por Deus. As galáxias lá fora, o planeta que eu vivo, o inferno onde o diabo está, tudo foi criado por Deus. Tudo. E quando Deus criou onde eu vivo, diz a palavra de Deus que Ele criou tudo perfeito para revelar a glória dele. Eu e você fomos criados para revelarmos a glória de Deus. E então nós teríamos a disponibilidade de tudo que Deus criou nesse mundo, para usufruirmos de tal forma que ao usufruirmos, Deus fosse revelado. O que é que aconteceu? Nós usurpamos a glória de Deus. Nós tomamos para nós a glória que não era nossa. Nós achamos que esse mundo é nosso. E por isso nós somos irresponsáveis com a criação de Deus. Nós achamos que os relacionamentos de pessoas são nossos. E por isso nós somos irresponsáveis nos nossos relacionamentos e machucamos e agredimos pessoas. Porque nós achamos que elas existem para nos satisfazer. Você sabe o que é pior? Nós estamos achando que Deus agora também existe para nos satisfazer. E por isso tem gente dando ordem para Deus. Deus eu determino, Deus eu tomo posse, Deus não sei o que mais. E vá, que o diabo te carregue com suas ideias. Você acha que pode mandar em Deus? Nós estamos mudando a ordem. O que está acontecendo nisso? A manifestação do nosso problema, a manifestação da nossa culpa, a manifestação da nossa dívida. Nós roubamos, nós usurpamos aquilo que era de Deus. E então nós nos colocamos numa relação de dívida com o Senhor. O que eu tenho não é meu. As pessoas com quem eu me relaciono, e Deus me deu o privilégio de me relacionar, não me pertencem. A minha fé não é para mim. Tudo foi criado para que Deus fosse revelado, para que Deus fosse manifesto. E nós fomos lá e usurpamos isso. Deus disse para Adão e Eva: a árvore que está no meio do jardim, vocês não vão mexer. Vocês não vão comer do fruto dela. Você compreende isso? Deus não proibiu ao homem absolutamente nada. Nada. Parece que Deus está proibindo alguma coisa.
Então deixa eu te ajudar a pensar um pouco sobre isso. Talvez você nunca tenha pensado nisso. A Igreja Católica disse que aquela árvore era uma macieira, que Adão foi lá e comeu uma maçã. Eu não sou muito fã de maçã, então eu tenho uma tese diferente. A minha tese é que aquilo ali era uma jaqueira. E Deus disse para Adão: Adão, você não vai comer da jaqueira? Não. Agora, a tese é brincadeira, irmãos. Daqui a pouco não tem alguém querendo fazer uma teologia em cima do que eu falei. O que eu falei foi uma brincadeira. Nós não sabemos qual é a fruta. Deus disse: Adão, tu não vai comer a jaca, Adão. Não. Deus não disse nada disso. Aquela fruta da árvore do meio do jardim tinha em outros lugares do paraíso. O homem não foi tolhido de saber qual era o sabor daquela fruta. Então, nesse sentido, Deus não lhe proibiu absolutamente nada. O homem conhecia e Deus lhe deu o direito de conhecer todas as coisas criadas para que o próprio Deus fosse glorificado em todas as coisas criadas. Só que ele, como Criador, estabelece uma aliança com o ser criado. E essa aliança está nessa árvore. Ele escolhe a árvore do meio. Por que a árvore do meio? Porque ela é essa árvore é divisor entre bem e mal. Ele diz: você não vai comer dessa árvore. O que é que Deus está lembrando ao homem? A quem pertence tudo isso, Adão? Eu estou te dando o direito de comer do melhor de tudo que eu fiz. Mas a quem pertence? A mim, o Senhor teu Deus. Eu estou te dando o privilégio de viver no paraíso, rapaz. Mas porque você merece o paraíso? Não, é porque eu, Deus, quis te dar na minha bondade, no meu amor, eu quis te oferecer. Mas de quem é o paraíso? Meu. Tua vida, Adão, ela não é tua. Eu, Deus, soprei sobre ti fôlego de vida. Eu, Deus, tiro a hora que eu quiser, porque a tua vida é minha. Ela não é tua. Você está entendendo? Esses dias, nas minhas férias, eu tenho mencionado esse livro porque ele foi muito impactante para mim. O livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. E o autor disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Quando ele trata do nosso problema da linguagem no relacionamento. E às vezes nós somos extremamente duros na nossa maneira de nos comunicarmos. Nós somos agressivos, nós somos violentos, nós somos mal educados. Então a gente ainda diz assim: a boca é minha, eu falo o que eu quiser. Ainda tem os inteligentes que falam assim. E esse homem, Paul Tripp, diz uma coisa interessante nesse livro. Ele diz: você sabe por que nós agimos assim? Porque nós usurpamos a palavra de Deus. A boca não é nossa e nem a fala. Quem criou a capacidade de falar? Deus. E Deus criou a capacidade de falar para que você fale o que você fala para os outros. Para que você xingue do jeito que você xinga o outro. Para que você machuque e agrida aquele que está ao teu lado. Não, Deus não criou a palavra para isso. Deus criou a palavra para que a nossa palavra refletisse e revelasse Deus para o outro. Mas nós usurpamos até isso. Nós usamos a nossa palavra não é para comunicar Deus. É para comunicar o que se passa no nosso coração. E esse é o problema. Porque o que se passa no nosso coração apenas revela a nossa pecaminosidade. O que é que está acontecendo? Nós nos tornamos usurpadores. Nós roubamos a glória de Deus para nós mesmos. Você está entendendo qual é o problema? Nós mexemos na glória do Deus eterno. Por que o nosso pecado tem consequências eternas? Porque nós não mexemos na glória de um Deus passageiro.
nós mexemos na glória de um Deus eterno. Consequentemente, o meu pecado tem implicações eternas. Há uma dívida eterna. Por que Cristo teve que morrer? Porque alguém tinha que pagar essa dívida. Do contrário, Deus só podia fazer uma coisa: mandar todos os homens para o inferno. Um Deus que fosse justo não podia fazer nada a não ser mandar os homens para o inferno, porque do contrário ele não seria justo, e se não fosse justo ele não poderia ser Deus. Você está entendendo qual é a seriedade do nosso pecado? E por que nós não podemos pagar? Por que Cristo teve que vir? Novamente temos que voltar à criação. Tudo que Deus criou era perfeito. E até que o pecado entrasse no mundo, tudo era perfeito. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, tudo se fez imperfeito. Acabou. Nós vivemos num mundo imperfeito, dirigido por homens imperfeitos, numa terra maldita e imperfeita por causa do pecado. Quem de nós poderia pagar a dívida? Pagar a dívida seria trazer o que era perfeito de novo diante de Deus e dizer: Senhor, te devolvemos com perfeição o que roubamos de ti. O que usurpamos de ti, nós estamos trazendo agora com perfeição. Olhe para a sua vida e veja se existe perfeição em você. Não existe perfeição em nenhum de nós. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. E então Deus tem duas possibilidades somente se Ele realmente quer resolver o problema. Primeiro, pegar todos os homens e dizer: vão para o inferno. Vocês são responsáveis pelo pecado que opera na vida de vocês. Vocês são responsáveis por terem usurpado a minha glória na vida de vocês. Então, como justa medida, eu, Deus, mando todos vocês para o inferno. E se Ele fizesse isso, Ele continuaria sendo Deus, porque Ele estaria sendo totalmente justo. Mas o que é surpreendente em Deus é que, mesmo tendo sido agredido, mesmo tendo sido roubado por nós, na nossa usurpação da sua glória, Ele foi capaz de olhar para esses homens miseráveis, ladrões, e foi capaz de amar esses homens. Ele foi capaz de amar a mim com todos os meus pecados. Ele foi capaz de amar você com todos os seus pecados. E Ele foi capaz então de tomar o nosso lugar. É isso que é marcante no Evangelho. Deus teria que se fazer homem. Quem é que tinha dívida? Os homens. Ninguém poderia pagar isso no lugar do homem, somente o próprio homem. Como nenhum homem pode ser perfeito, Deus então recomeça enviando a si mesmo no seu Filho Jesus para proceder o resgate. Cristo nasceu perfeito de uma virgem.
viveu como homem entre nós, segundo a Escritura, sujeito a todas as tentações que nós passamos. Ele foi tentado em todas as coisas, e não somente pelo pecado da sociedade, mas como pelo próprio diabo, que o atormentou vários momentos, e em vários dias, e em vários anos, para que ele cometesse o pecado, como Adão havia cometido. E a Escritura diz que mesmo assim ele não pecou. Você está entendendo qual é a diferença entre ele e Adão? Adão recebe um mundo perfeito. Ele, Adão, é perfeito. E ele, Adão, escolhe destruir a perfeição pelo seu pecado. Cristo recebe um mundo imperfeito, destruído pelo pecado, e ele decide manter totalmente perfeito a sua vida, a sua conduta, para nos dar exemplo? Não. Para quebrar a maldição do pecado e nos resgatar. Então ele vai até a cruz. Por que a cruz? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A morte é o último teste de Deus com alguém para provar a fidelidade do seu coração. E ele aplicou esse último teste ao seu filho, na dor mais cruel, na morte mais cruel que era conhecida no mundo antigo. E lá na cruz, sendo injustiçado por todos os homens, escarnecido por todos os homens, desprezado por todos os homens, que novamente estavam usurpando a glória de Deus naquele ato, Cristo olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Porque nós estávamos cegos pelo nosso pecado. E Ele está se dando em nosso lugar. Agora entenda uma coisa, quando Ele diz: Pai, perdoa-lhes. O que é que aconteceu em seguida na cena? É isso que as pessoas não prestam atenção. Parece que Jesus está lá dizendo: Pai, perdoa, ó. Não. Em seguida, o Senhor Deus, o Pai, vira o rosto do seu filho e descarrega nele todo o nosso pecado. Fomos perdoados? Fomos. À custa da rejeição dele pelo Pai. O Pai teve que rejeitá-lo para que o pecado pudesse vir em seu corpo. Corpo perfeito. E a maldição do pecado fosse encerrada. A dívida havia sido paga. Um homem, ainda que Deus homem, havia tomado o nosso lugar e havia pago a dívida. E aí vale a pena lembrar então mais uma palavra da cruz. Antes dele expirar, dar o último suspiro, ele olha e diz: Tetelestai. Eu não estou falando em língua estranha. Isso é grego, não é estranho. Tetelestai. Aí o nosso tradutor colocou lá assim: está consumado. Ah, tradutor infeliz, miserável. A palavra tetelestai significa está pago. Paulo disse que lá na cruz, ele cravou a nota que era contra nós. Ele cravou na cruz, está pago. E quando ele fez
fez isso, ele envergonhou o diabo e todos os seus demônios, porque eles torciam para que aquilo não acontecesse. O Evangelho me diz que Cristo teve que morrer por mim, para pagar uma dívida que eu não seria capaz de pagar. E quando ele pagou essa dívida, toda a maldição do pecado caiu diante dele. E quando ele ressuscitou, todo o poder da morte cessou diante dele. Ele agora pode dar vida a quem ele quiser dar. Nele está o poder da vida e da morte. A dívida está paga. E é isso que deveria alegrar meu coração. É isso que deveria ser a minha satisfação. Saber que, ainda que essa vida possa ser injusta, ainda que essa vida possa ser ingrata, ainda que essa vida possa judiar muito de mim, ainda que eu venha sofrer nessa vida, a minha vitória está garantida. Porque eu sei que eu estarei com Cristo. Eu fui redimido. Eu fui lavado. Eu lembro quando eu era criança. Já faz tempo, né? A gente falava da nossa vitória. Havia até um hino muito bonito que falava da nossa vitória. Ele dizia: o dia da vitória, em que virá o meu Salvador. Com Jesus Cristo o Senhor, que virá nas nuvens para me levar. A gente falava de vitória assim. Eu estou perdoado, não importa o que aconteça nessa vida, e se eu tiver de morrer, aleluia, porque eu fui perdoado, Deus me recebeu de volta, essa é a minha vitória, essa é a minha alegria. E hoje? Não, se o cara te desprezou, Deus vai arrebentar com ele, tu vai dar a volta por cima, o Senhor vai te dar a vitória, aleluia. Diabo de vitória egoísta, mesquinha, que se satisfaz na desgraça do outro. Vejam como mudou o Evangelho. Eu não quero saber se a vida vai dar certo para mim ou não. Eu não quero saber, sinceramente, se eu vou morrer dormindo ou se eu vou morrer enfermo. O que eu quero saber é que no dia da minha morte, Cristo é a garantia da minha vitória. Em que eu fui perdoado. E que o Senhor tomou todos os meus pecados. Que o Senhor pegou toda a minha vergonha e disse: estava no meu filho. No meu filho todo o teu pecado, toda a tua vergonha, toda a tua revolta foi colocada nele. E não existe mais acusação contra os eleitos de Deus. E é isso que Paulo diz: quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus, se foi Jesus Cristo quem os justificou? Ele, Jesus, me justificou. Ele, Jesus, me perdoou. A dívida foi paga. Por isso Paulo disse que ele morreu pelos nossos pecados. Na cruz ele estava tomando a dívida dos homens sobre si. O que acontece? Paulo usa uma palavra interessante em Romanos 5. Ele diz: nós fomos justificados. O que é ser justificado? Essa era uma palavra forense da época de Paulo.
quando você ia a um tribunal por causa de alguma dívida. Então o juiz olhava para a tua cara e dizia, você pode pagar? Não, então condenado. Era assim que funcionava. Ou vai para a cadeia, se tem algum bem, pega o bem e manda vender. Só um detalhe, na época de Jesus, bens incluía sua esposa e seu filho. Ah, não tem bem não? Vende a mulher dele como escrava, vende os filhos como escravo e paga a dívida. Era assim que funcionava o negócio. Se você acha que o sistema hoje é bruto, é que você não conheceu o sistema antigamente. Antigamente o sistema era bruto, irmão. O sistema hoje é frouxo. O sistema é frouxo. O que é que Paulo disse? Cristo nos justificou. Então eu sempre gosto de, quando eu estou evangelizando alguém, eu gosto de colocar esse exemplo para que as pessoas entendam. Imagine que você, mulher, chega em casa e seu marido olha para você e diz, olha, vamos fazer compras. Eu quero mobiliar a casa todinha, você pode escolher o que você quiser. Obviamente você vai achar estranho isso, vai achar que ele está doente, alguma coisa assim. Mas em 2 segundos você esquece o que estava pensando, porque você vai aproveitar a oportunidade, óbvio. Vamos logo onde que ele pense melhor. E aí você vai lá, por alguma razão você consegue comprar tudo o que você quer e contrai uma dívida muito grande. E quando chega no mês seguinte, na hora de pagar a prestação, não tem o dinheiro. Aí a dívida começa a rolar. Juros sobre juros. A empresa mete o advogado na tua costa. Advogado? Assim funciona. Mete o advogado, a gente tem que pagar ainda a custa do advogado e a dívida vai só aumentando. E aí uma dívida que era 30 mil, de repente virou 100. É assim que funciona. Em 2009 o Carrefour inventou de cobrar uns juros de mim, eu disse que não pagava. Eles começaram a meter juros na coisa. Aí esse ano me ligaram, olha, o senhor deve 12 mil. Eu disse, vai para a justiça. Se você quiser eu dou 2 mil. Era o que eu devia. É como eu já vinha dizendo para eles, entra na justiça. Ele, tá bom, a gente pega os 2 mil. É assim que funciona, o sistema é bruto. Mas os caras tentaram me dizer que eu devia 12 mil. Por isso que eu sei quanto é que rola a dívida. Então tu fez um gasto de 30, 100 mil. Tu não tinha para pagar 30, vai pagar 100. Aí você vai para o juiz. Ele está lascado. Aí chega alguém e diz, quanto é que ele está devendo? 100 mil? Está aqui os 100 mil. O que aconteceu? Acabou a dívida, certo? Errado. Você foi justificado. Para aquele a quem você devia não existe mais dívida. Alguém pagou no seu lugar. A quem você deve a dívida? A quem pagou agora. Quem pagou a dívida no meu lugar? Cristo Jesus. Está todo mundo perdoado? Não. Ele só concede a carta de perdão agora aos que nele creem. E quem não crê serão condenados não é só pela rebeldia, mas por terem recusado a graça de serem salvos de forma gratuita pela fé. Lascou de vez. Ele tomou o meu lugar, mas isso não ficou barato. Foi caro para ele. E a única coisa que ele exige de nós é que nos arrependamos e creiamos em seu nome. E se nos arrependermos do nosso pecado e se confessarmos o seu nome em nós, então aquele papelzinho com a sua dívida é totalmente rasgado. Ele te dá o direito da reconciliação com o Pai. Ele morreu em nosso lugar para pagar a dívida e nos dar a salvação. Isso é evangelho. O resto é mentira de homens loucos que querem que você continue condenado no inferno, achando que está salvo
enquanto estás totalmente perdido. Cristo morreu pelos nossos pecados. É só essa a ideia que está aqui? Não. Paulo tem uma outra questão. Por quem ele morreu? Se ele tivesse morrido por todos os homens, o sacrifício dele teria sido ineficiente. Porque nem todos os homens serão salvos. Então ele não podia ter morrido por todo mundo. Mas esse é o próximo tópico dessa mensagem. O que é o Evangelho? É anúncio de que Cristo morreu por nós. Morreu para perdoar as nossas dívidas, mas morreu somente pelos eleitos de Deus. Então no próximo domingo, com a graça de Deus, nós vamos examinar esse próximo ponto. E o que vamos examinar? Cristo não ama todos os homens. Nós vamos ter que acabar com essa besteira de dizer que Cristo ama o pecador e odeia o pecado. Não, ele odeia o pecador e odeia o pecado. Ele só ama aqueles que ele escolheu. Ele não ama todos. Só os que foram escolhidos por ele. Essa será a próxima reflexão. Quero que você curve a sua cabeça. Eu quero que você se pergunte em nome de Jesus nessa noite, qual é o Evangelho que você tem aprendido? Se é um Evangelho que diz que a tua vida vai dar certo, vai ser tudo lindo, maravilhoso, Jesus vai te dar o melhor dessa terra, tu vai comer o melhor dessa terra, tu vai morar na melhor casa, vai ter o carro do ano. Eu quero te dizer que esse Evangelho vai te levar para o inferno. Ele não te salva. Se você tem entendido que o Evangelho é a mensagem de Cristo, morto na cruz do Calvário, no teu lugar, para tomar a dívida que você tem diante de Deus, de ter usurpado a glória dele, de ter roubado a glória dele, para satisfação sua. Se você entende que ele, Jesus, morreu para pagar essa dívida e reconciliar você com Deus, então você entendeu o Evangelho. Agora, se você não entendeu, essa noite o Senhor te convida a acertar sua vida com Ele, a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender da vergonha, da soberba, do orgulho que te faz acreditar que és alguma coisa, quando não passamos de meros ladrões roubando a glória de Deus. O Senhor te convida a um arrependimento sincero e a uma entrega da sua vida a Jesus Cristo como teu Salvador de fato. Aquele que te redime da condenação, aquele que te redime do inferno e te traz em paz aos céus com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te amarmos novamente. O privilégio de termos em Ti a nossa alegria, a nossa satisfação. Porque antes éramos apenas ladrões que usurpavam a Tua glória para satisfação pessoal. Éramos filhos da ira, que achávamos que o que o Senhor tinha era para nos satisfazer. Filhos rebeldes. Até que um dia fomos encontrados em Jesus. Fomos amados. E por meio das pisaduras dele, das dores dele, da enfermidade dele, do opróbrio, da vergonha de Jesus, nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos permite ter hoje por Ti. Obrigado pelo Evangelho
um dia chegou ao nosso coração. E se nessa noite alguém aqui ainda não entendeu isso, ajuda-o a compreender. Se esta for a tua vontade, sendo este um eleito teu. Para a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.